Graça e paz, bom dia. Chegamos aqui mais uma terça-feira, graças a Deus. Vamos dar nessa semana continuidade, né? Como nós estamos falando. Atualmente agora nós temos aqui, né, o nosso e-book, que é um protótipo, né, por momento, ainda não é nada oficial, né? Mas agora já podemos fazer a nossa leitura, né, com o nosso livro aqui em mãos, né? Como eu estava aqui mostrando aqui, hoje nós temos aqui nosso livro, para nós lermos hoje em mãos. É um protótipo, né? Para a gente, estamos ainda finalizando ele, mas temos agora em mãos para a gente fazer a nossa leitura, não somente disponível em e-book, mas também agora, né? Nós temos aí nosso livro físico também, que é Os Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. Nós estamos aqui, a semana passada, nós estávamos trabalhando muito em algumas questões de cursos, né, que vamos lançar essa semana. Então fiquem atentos aí à nossa plataforma aí do Instagram, né, que vamos lançar pelo menos 3 novos cursos aí por essa semana. Cursos novos, cursos, né, de psicanálise, cursos teológicos também, tá? E também vamos lançar, né, a semana que vem, estou aguardando também finalizar o protótipo, que é do Mulheres Virtuosas, Quem Achará, que é o nosso segundo livro. Isso aqui são livros em série, essa é a série 1 que nós estamos fazendo uma leitura, né, dos recomeços são difíceis, mas no final é gratidão, que é do nosso Café, Teologia e Terapia. Café, ele tem um significado que é o Centro Avançado de Formação Educacional, tá bom? Então, para vocês que não conhecem o Café, Teologia e Terapia, Café é Centro Avançado de Formação Educacional, né? Que nós trabalhamos vamos trabalhar não com por momento, não com cursos, né? Mas com indicação de livros, né? E indicação de cursos da FATEB, né? Mas o Centro Avançado de Formação Educacional, né? Ele vai estar, né, ao longo aí sendo construído para nós compartilharmos nossos conteúdos aqui também. Então, por momento, nós temos aqui que é o Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. Eu tenho também um material que se chama, que está concluindo, Mulher Virtuosa, Quem Achará, né? E eu tenho também que se chama um manual, né, prático, que é a psicanálise como prevenção e tratamento no uso de substâncias psicoativas, né? Também a gente tem esse material devido à experiência também em comunidades terapêuticas que eu tive ao longo de alguns anos e tenho ainda, que eu convivo, né, em comunidades e trabalhos missionários. Então também essa área abordagem também, tá? Hoje, para nós irmos para a leitura dos trechos, e novamente eu agradeço a presença de vocês aqui, que Deus abençoe. Eu vou ler, né, entre um espaço de tempo aqui, um pouco de Paulo, um pouco de Jesus, né? Lógico que nós não temos como nos aprofundar tão assim pela vida de Cristo, né? Mas um olhar bem assim profundo sobre a vida de Cristo. Então nós vamos aqui no capítulo 11 do livro, porque depois vai surgir, né, uma série, dentro dessa série, um livro somente específico a respeito de Jesus e a sua obra, tá? Já está já em mente, então por isso que a gente deu esse intervalo não muito amplo nesse livro aqui, mas nós vamos viajar aqui um pouco na vida de Paulo e um pouco na vida de Jesus, com esse olhar teológico e esse olhar terapêutico também. Quero que nós vamos acompanhar a leitura aqui nessa manhã, né? Falando um pouco de Paulo, se alguém me pedisse para falar da transformação de Paulo,
eu provavelmente começaria confessando que sempre fui muito impressionado pela intensidade daquele homem, não só pela força com que pregava, mas pela reviravolta colossal que viveu. Pense bem, Paulo, antes, Saulo, né? Era alguém tão imerso numa perseguição fervorosa que parecia distante da ideia de graça. Quase como se sua própria palavra fosse uma provocação. E aí vem o inesperado. Literalmente, o encontro na estrada de Damasco, que muda tudo, que rasga o mapa da existência e, de repente, joga luz sobre um propósito que nem ele sequer sonhava em possuir. Então, isso é o início, né, da transformação da vida de Paulo, que é um encontro praticamente, que eu digo aqui, com o inesperado. Nem ele propriamente tinha ideia, né? Era uma ideia muito distante da vida de Paulo, o que era a graça, né? Então, o capítulo 11, ele vai falar assim, transformação e a graça no caminho da cruz, tá? Então, nós estamos lendo aqui, mas será que essa conversão foi só um ponto no tempo da história que nós falamos? Um evento para guardar em livros ou em discursos teológicos? Acho que não. Para mim, o que acontece com Paulo é uma transformação profunda, daquelas que desarrumam a alma e costuram de novo de um jeito diferente, mais honesto, mais quebrado e, paradoxalmente, mais inteiro. Não é só a cabeça que muda, é a forma como ele se percebe, como encara o sofrimento que carrega. Até mesmo a própria dor viva testemunha de algo maior. Lembro de ler uma passagem que nós lemos em Coríntios, onde ele fala sobre o espinho na carne, que não explica e nem sabe explicar direito o que é, mas que o mantém humilde e dependente da graça. Isso me toca demais, porque revela a humanidade crua dele, o modo meticuloso como a transformação inclui o imperfeito. É aqui que tem um detalhe que achei essencial. A missão que nasce desse encontro não é só uma ideia grandiosa, mas um chamado que abraça o humano. Não um herói perfeito, mas alguém com falhas, dúvidas, limitações. Paulo, ele vai contra o que o mundo chamaria de força, mostrando que é exatamente dessa fragilidade que brota uma potência surpreendente. Não sei se é só comigo, talvez aconteça com você também, mas essa eleição tão cheia de nuances dialoga diretamente com os nossos próprios tropeços e desejos de superar, mesmo quando tudo parece massivo demais para carregar. Já senti essa pressão, essa mistura incerta entre medo e esperança, e acredito que ele também. Agora vamos mudar um pouquinho de foco. Falei que nós íamos variar um pouco entre Paulo e Cristo, né? Vamos mudar agora um pouco de foco. Pensa comigo se a história de Paulo é um milagre. Em sua dimensão pessoal, o exemplo de Jesus na cruz carrega uma outra densidade, talvez mais difícil de descrever, porque é humana e divina ao mesmo tempo e não deixa espaço para simplificações. O caminhar até a cruz é uma espécie de drama terapêutico, um convite para entender o sofrimento sem fugir dele, enfrentando com uma compaixão que, sinceramente, me parece luxuosa, de tão profunda. Já parei na imagem daquela luz suave filtrando no fim da tarde da via dolorosa, enquanto imaginava o peso da cruz nos ombros de Jesus e o seu olhar
cheio de tristeza, mas não de derrota. O que mais me emociona nesse percurso é que ele não é apenas um evento histórico para decorar nos livros, mas uma narrativa viva, sempre atual, que pulsa dentro da gente, que desafia ao enxergar nosso próprio sofrimento como possível caminho de crescimento. Nunca consegui pensar na cruz como um fim, mas para mim é um recomeço disfarçado, onde a dor encontra lugar para ser curada, para ser transformada. Sei que isso parece estranho, mas essa história guarda uma promessa de restauração, que não só resume a palavras bonitas, é algo que se sente no peito, às vezes com um frio danado, mas com o coração ardente, com o coração como se entendesse antes na mente. É assim que nós estamos lendo aqui, né, atualmente agora livro físico, recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. E eu trago aqui nesse momento, nunca consegui pensar na cruz como um fim. Para mim é um recomeço disfarçado, onde a dor encontra lugar para ser curada, para ser transformada. Aqui nessa parte do texto, nós estamos citando Cristo no caminho da via dolorosa, né? Ali onde há essa questão de uma profunda dor, de um profundo sentimento que há em Cristo Jesus. E aí, se nós olharmos, né, juntinho Paulo e Jesus, nós estamos falando um pouco de Paulo, resumidamente Jesus, percebemos entre o entrelaçamento intenso entre fé, redenção e cura emocional. É esse caldo quente, imprevisível e honesto, que dá nome à graça que inspira. A fé, nesse contexto, não é uma força vazia. Ela movimenta um processo quase alquímico, que vai do quebrantamento à reconstrução. O movimento talvez nem todo mundo esteja pronto para encarar, mas que vale a pena tentar e entender. Já vi gente abrir mão dessa jornada porque é desconfortável demais, e quem pode culpá-la? Só que talvez o maior milagre dessa trajetória seja justamente perceber que a queda, o erro, o sofrimento não são sinais de fracasso, e sim parte de uma vida onde reconstrução é essencial. Eu sempre trago aqui com vocês o seguinte: ao longo da minha caminhada cristã, que nesse mês de novembro eu vou fazer 21 anos, nessa minha caminhada cristã, infelizmente eu vi inúmeras pessoas desistirem, eu vi inúmeras pessoas pararem, mas o intuito é realmente esse, é recomeçar muitas vezes é difícil. Eu vi inúmeras pessoas abandonarem ministério por causa de dor, de sofrimento, de frustrações. Eu vi inúmeras pessoas abandonarem a Cristo, né? Por causa de não saber e não lidar com um enfrentamento das suas condições emocionais, que muitas vezes era conflituosa para até o ministério lidar com essas questões emocionais, que oscilava entre a questão da espiritualidade, da endemonização de todas as coisas, e havia muito preconceito sobre as questões emocionais dentro de muitos lugares que nós passamos. Então, atualmente, nós temos descoberto verdadeiramente como lidar, como ter um olhar espiritual, mas como ter um olhar também clínico, né, para as questões individuais do ser humano. Então nós estamos falando aqui que muitas vezes, né, eu já vi gente abrindo mão de jornada, porque às vezes se torna desconfortável.
e querem, às vezes culpá-lo. Só que talvez o maior milagre da nossa trajetória seja justamente perceber que a queda, que o erro, que o sofrimento não são sinais de fracasso, e sim da parte de uma vida de reconstrução essencial. É isso que nós estamos nessa manhã vendo na vida um pouco de Paulo, vendo um pouco na vida de Jesus. Para alguns, naqueles dias, na via dolorosa que nós estamos passando aqui com Cristo, para alguns, a crucificação de Cristo era um fracasso. Para alguns, a crucificação de Cristo era verdadeiramente estar dando fim a uma trajetória. Mas para aqueles que crê, a crucificação de Cristo é o recomeço de uma nova história, de uma história transformadora, debaixo da graça do caminho da cruz, que é o capítulo 11 do livro que nós estamos lendo, que é a transformação e graça no caminho da cruz. E aí nós continuamos aqui. E falando em palavras de Paulo, ele não poupou delicadeza ao falar dessas coisas. Nas suas cartas transparece uma luta profunda. Ele mesmo parecia entender como a graça age suavemente com quem está desgastado, com quem sente o vazio e ainda assim é convidado a seguir. Esse é o convite que eu te faço aqui nessa manhã. Que você prossiga, que você se levante, que você siga o caminho. Tem algo de honesto nesse diálogo que ele estabelece. Uma beleza singular em admitir fragilidade e nem por isso desistir do chamado. Foi esse exemplo que me fez voltar várias vezes à reflexão sobre o que significa realmente renascer, transformar o velho em novo, sem esconder as marcas do caminho, marcas que falam de superação e até de vitória discretas. Paulo sempre dizia, muitas vezes, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Mas isso não impede de um convite a seguir, de um convite a prosseguir. E cá entre nós escrever sobre isso. Paulo e Jesus, nesse entrelace de transformação e graça, é quase um convite para a gente se enxergar, para reconhecer a possibilidade de que mesmo no meio da bagunça e das dúvidas, existe um movimento maior e profundamente reconfortante, um chamado à humildade, que não diminui, mas amplia. Confesso que às vezes quando penso nessas histórias, bate uma vontade de contar uma versão hilária delas, só para descontrair. Mas aí lembro da responsabilidade, do peso e me deixo ficar um pouco mais sério, embora com o coração aquecido de esperança. É assim que acontece, há uma responsabilidade séria sobre as nossas vidas, né? Há uma responsabilidade caminhando com a gente. Jesus caminhou por uma estrada que pulsa com a realidade crua de sofrimento. Não aquela distância segura das páginas de história, mas a dor viva, quase palpável, que corta o ar, seca a garganta e ainda assim consegue ser recheada de amor e de compaixão. Pense na intensidade desse percurso. Nós estamos aqui na via dolorosa. Cada passo carregando o peso não só daquele madeiro rústico, mas também de um propósito tão profundo que parece ultrapassar o entendimento humano, e verdadeiramente. É como se ele dissesse com cada gesto e olhar que sofrer é parte do processo, mas que a dor não é o fim. É, na verdade, uma passagem, um convite para reconstruirmos aquilo que foi quebrado com uma força nova, mais genuína.
E aí muitas vezes você já parou para imaginar o tamanho do paradoxo que esse caminho representa. Um homem que escolhe enfrentar a dor em sua forma mais nua e humana, sem perder a ternura ou o olhar atento para quem cruza o seu percurso. Naquele cenário, imagina o cheiro forte do suor misturado à poeira quente, os sons desconexos das vozes, o soluçar abafado de quem, como eu, talvez tenha se perguntado por quê. Tantas vezes há uma lição que ultrapassa o tempo. A cruz não é apenas o ponto final de um sofrimento, é o recomeço do recomeço. Um convite para ir, para se permitir a transformação pelo amor. Mesmo que isso signifique passar por aquilo que dói. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo comigo, que vão assistir depois, né? Nós estamos aqui falando sobre os nossos livros e sobre o livro aqui apresentando novamente, ó, recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. Nós estamos hoje no capítulo 11, estamos num misturado de Paulo e Jesus aqui, tá? Mas para mim é muito gratificante. Não é fácil acessar essa profundidade sem sentir atingido, como se uma mão invisível tocasse o coração. Lembrando que a graça atua justamente nesse espaço entre o quebrar e o sarar, entre o momento em que você se sente menor que tudo e aquele instante que percebe que ainda pode, mais do que isso deve, superar. Talvez eu esteja tolhendo o que é indescritível, mas tudo isso tem uma ressonância tão íntima que chega quase a ser terapêutico. A cruz nos coloca frente a frente com o essencial. Não a perfeição, mas a coragem de permanecer firme em meio ao caos interno, carregando as nossas fragilidades com honestidade, com esperança. Nós somos frágeis. Nós temos que assumir perante Deus a nossa fragilidade. Nós temos que assumir perante Cristo as nossas dores, para que nós sejamos curados delas. Então muitas vezes é hilário, é um pouco cruel, como às vezes a narrativa da cruz se reduz a um símbolo distante, quase decorativo, quando ela pulsa um sentimento tão real, tão próximo da nossa inevitável condição humana. Jesus, em sua jornada, mostra que o amor que cura está enraizado justamente na vulnerabilidade exposta. Não é um amor que se esconde na força ou na aparência da invencibilidade, mas um amor luxuoso que simplifica o humano pela entrega verdadeira, mesmo sem garantias. Quando essa compreensão desce à alma, fica claro que a cruz é um espaço de encontro entre o divino e o terreno, entre a dor e a redenção, entre o passado marcado e o futuro possível. Nesse sentido, o sofrimento provocado pelo caminho da via dolorosa até a cruz não é um ponto final indeclinável e decadente. Pelo contrário, é uma linha de chegada que guarda um milagre inesperado. A transformação não precisa ser algo grandioso e imediato, mas um processo meticuloso, feito de momentos aparentemente pequenos, que converte angústia em aprendizado. Me lembro de um amigo que, depois de uma perda profunda, descreveu aquele espaço de dor como um quarto escuro onde a luz entrou silenciosamente, quase sem que eu percebesse. Pois é, a cruz funciona nesse mesmo tom, desconstruindo para edificar algo ainda mais maravilhoso e completo. Nós estamos
falando verdadeiramente do encontro de Paulo com Cristo. Nós estamos falando de Cristo no caminho da cruz, na via dolorosa, onde aqui, nessa parte do texto, eu falo que muitas vezes silenciosamente, muitas vezes preciosamente, muitas vezes de maneira sutil, Cristo, ele vai adentrando silenciosamente nas áreas da nossa vida. Um caso de amigo, pela perca, pelo luto, onde que se parecia que ele estava, e realmente ele estava, em um quarto totalmente escuro, pela falta, pela ausência, mas ele declara que de uma maneira tão sutil, tão silenciosa, a luz foi adentrando aquele ambiente e trouxe a ele vida. Da mesma maneira que nós já lemos em alguns capítulos aqui, que basta nós apenas nos agarrarmos em um fio, em um fiapo até, de fé, de esperança, de amor, que esse recomeço, que seja tão difícil, mas no final, ele vai ser gratidão. Então é outra coisa, essa narrativa, ela não se prende apenas à história de Jesus. Ela ecoa de um jeito surpreendente na vida de cada um que se permite viver essa experiência. Seja lidando com perdas, seja lidando com inquietações na alma, ou simples tarefa de superar os próprios limites. A jornada dele até o Calvário parece um convite a essa dança intensa, onde se aprende que a graça não é um prêmio para os perfeitos, mas um ponto firme para os que têm coragem de mostrar as suas feridas. Não por acaso, o testemunho de Jesus convida a uma fé que não se resume a um dogma, mas pulsa no reencontro profundo com aquilo que nos torna humanos e divinos ao mesmo tempo, pela presença do Espírito Santo que há na nossa vida. Por fim, refletir sobre essa caminhada é recorrer que a cruz transcende o tempo, o espaço. Ela é, sobretudo, uma experiência que se renova a cada dia, o que parece um sacrifício imenso, sobre a qual tantas vezes me pego pensando, revela-se um ato honesto de amor que abre espaço para o recomeço constante, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez essa seja a chave, enxergar a cruz como um ciclo dinâmico, onde a dor se encontra com a esperança e a graça atua com a força massiva que transforma, cura e impulsiona. Não é um simples símbolo, é a essência, em sua forma mais verdadeiramente humana, do milagre que é viver sabendo que o sofrimento pode ser também o caminho para algo infinito e reconfortante. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos chegando, agradecendo mais um dia a Deus, caminhando aqui pelo livro. Você que está chegando agora com a gente, estamos aí algumas semanas fazendo a leitura de trechos do livro. Os recomeços são difíceis, mas no final é gratidão. Hoje nós estamos aqui no capítulo 11, que vai falar sobre a transformação de Paulo. Nós estamos viajando entre um pouco de Paulo e um pouco de Jesus. Transformação e graça no caminho da cruz. Nós percorremos aqui o encontro de Paulo com Cristo em Damasco. E nós entramos aqui no trajeto da via dolorosa, onde Cristo demonstra a sua humanidade e a sua divindade, onde Cristo demonstra a sua dor e a sua graça,
onde Cristo demonstra que a cruz não é o fim, mas é o recomeço, onde Cristo demonstra muitas vezes a nossa fragilidade, onde muitas vezes nós queremos esconder a nossa fragilidade, nós queremos esconder a nossa fraqueza, mas Cristo foi exposto à sua fragilidade, na exposição da sua fragilidade, na exposição da sua fraqueza, na exposição da sua dor, que é aí que acontece o milagre, que é aí que acontece a transformação, que é aí que acontece a cura, na exposição da sua vida, mesmo ele sendo livre de todo pecado, mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele sendo puro, mas ele vem no caminho da via dolorosa, mostrando a minha e a sua humanidade, mostrando a minha e a sua condição, mostrando a minha e a sua fragilidade, para que venhamos através da cruz e através da ressurreição de Cristo, viver agora essa vida transformada. Mas o que nós vemos ao longo da história, que nós estamos vivenciando, por isso que nós estamos falando sobre recomeço, que ao longo desse período, dessa via, que muitas vezes muitos entram nessa via dolorosa, nessa via de dor da nossa vida, mas muitos desistem no caminho, não vão para o enfrentamento até o fim. Mas essa manhã eu quero te incentivar, mesmo na sua dor, mesmo na sua fraqueza, há uma graça liberada sobre a sua vida, há algo transformador, algo que pode recomeçar, marcar, ser um marco histórico na trajetória da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, da sua vida profissional, da sua vida familiar e principalmente da sua vida emocional também. Então, recomece, não pare no trajeto. E louvado seja Deus, porque Cristo, ele não parou no meio do caminho. Ele sabia da sua dor, do seu sofrimento, mas ele foi até o fim. E eu vou adentrar aqui novamente, mostrar, nós estamos agora com o nosso livro físico, né? Fazendo a leitura dele. Logo mais estará disponíveis para vocês. E aí eu vou lendo aqui para nós caminharmos. E posso ser sincero, isso me dá um certo alento, porque ver essa graça em ação, perceber que ela não está reservada àqueles que já têm tudo resolvido, mas sim aos que tropeçam e ainda assim continuam, é profundamente reconfortante. Cada um que caminha com essas marcas, com essas cicatrizes, carrega uma história que só pode ser verdadeira e honesta. Talvez o leitor seja você, nessa trajetória de altos e baixos, de encontros com uma humanidade, às vezes brutal, outras vezes emocional, que convida ao recomeço. E isso é impressionante. Então, ao fim dessa caminhada, pelas epístolas, pelos evangelhos, o que fica não é só a admiração pelo sobrenatural ou a beleza da narrativa, mas aquela sensação inefável de que a transformação é possível, mesmo quando tudo sugere ao contrário. É um convite que ecoa silenciosamente e que pode até parecer tímido, mas é definitivo. Reconhecer a graça como o que sustenta, o que ultrapassa, o que cura. Não um elemento exterior distante, mas uma presença íntima, tão profunda, que toca onde a gente nem imaginava estar ferido. Nessa manhã ocorra uma cura interior aí na sua vida. Que nessa manhã, que a presença tão íntima de Deus, do Espírito Santo, que adentre verdadeiramente aos lugares mais profundos da nossa alma, como é a palavra de Deus, mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela vá tão profunda no interior humano, onde ela vai encontrar feridas, muitas vezes em lugares
imagináveis, que a gente nem imagina, mas que a gente carrega durante toda a nossa história. Mas eu quero te fazer um convite aqui essa manhã. Permita-se ser curado, permita-se ser curada, permita-se ter um relacionamento íntimo com a verdade, com Cristo, com a palavra. Sinceramente, nessa reflexão que me pego pensando, talvez todos nós, a nossa maneira, sejamos Paulo diante do inesperado da graça, ou Jesus, aquele que nos mostra que a nossa vulnerabilidade é o caminho para uma força maior. E se essa jornada fosse mesmo que define um verdadeiro milagre, não o que muda o mundo em flashes espetaculares, mas o que transforma o mundo interno, aquele que só a alma conhece. Se formos capazes de abraçar essa verdade, quem sabe o recomeço que tanto desejamos não esteja ao final mais próximo do que imaginamos. Assim seja. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Recomeçar é difícil, mas no final é gratidão. Eu vou terminar com essa frase aqui hoje. Se formos capazes de abraçar essa verdade que é Cristo, quem sabe o recomeço que tanto desejamos não esteja, afinal, mais próximo do que imaginamos. Eu acredito que muitos de vocês que compartilham comigo desse momento também atuam na clínica, também fazem parte de ministério ou não fazem, mas mesmo se você, independente se você crê ou do que você não crê, a terapia, né, é um chamado para dar esperança, né? É um chamado, por isso que nós falamos sobre teologia e terapia, porque o que eu sei dentro desse ambiente, nem todos creem, mas todos têm um papel fundamental na condição de encontrar pessoas que muitas vezes estão desistindo da sua própria história, que estão desistindo do seu próprio sentimento, da sua própria vida. E eu e você, nós temos um papel fundamental na história dessas pessoas. É fazer com que elas encontrem um motivo para recomeçar. E que seja isso fundamental e principalmente na nossa questão profissional. Lógico, pela ética nossa clínica, né? Agora eu falo como psicanalista clínico, que atende de várias outras religiões também, mas o importante é, através daquilo que Deus nos deu como conhecimento, proporcionar a outras pessoas a possibilidade de viver. Então, que assim seja. Eu particularmente, né, digo por mim, eu encontrei, agora um testemunho pessoal, eu só encontrei vida quando eu também me encontrei com Cristo. Então foi dessa maneira que o meu recomeço foi. O meu vazio foi suprido porque eu entendi que o meu vazio era o vazio da ausência da pessoa de Cristo em mim. E que eu vendo, né, após, né, que nem eu falei, vou completar 21 anos da minha conversão, que eu olhando mais aprofundadamente essa via dolorosa, esse caminho de Cristo até a cruz, eu só posso olhar pela sua graça abundante, pelo seu favor imerecido, pela sua história vivenciada. É o que nós estamos falando. Muitos falam sobre personagem, mas eu falo sobre pessoas. Nós estamos falando sobre pessoas. Nós falamos sobre Elias, nós falamos sobre Ruth, nós falamos sobre Jeremias, nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre pessoas
que vivenciaram a sua história, sobre pessoas em carne, não são personagens, não são atores, não são contos que são somente em livros históricos, são histórias verídicas, são histórias verdadeiras, são histórias de recomeço, são histórias de conquista, são histórias de dor, são histórias de vivências, são histórias de viver o desconhecido, né? Mas são histórias que ao longo da história, muitos tiveram que parar, recomeçar e principalmente tiveram que olhar para a cruz, tiveram que olhar para Cristo. E eu entendo que quando nós olhamos para Cristo, enxergamos Cristo, eu sempre falo, nessa via dolorosa, enxergamos Cristo na sua crucificação, mas principalmente enxergamos Cristo na sua ressurreição. Então ele é vivo, e ele continua sendo vivo, e ele continua dando vida, e ele continua transformando vida, e ele continua operando milagres, ele continua curando as emoções, ele continua curando a depressão, continua curando a ansiedade, continua tratando e curando de transtornos, continua operando milagre. Então, esse nosso Cristo é vivo. Esse caminho da graça produz vida. Que assim seja na vida daqueles que necessariamente precisam recomeçar. Recomece. Não fique parado. Deixe que ainda de uma forma tão simples, né? Aqui sinceramente com uma forma tão suave, mas a luz, a presença do nosso amado, ele vai adentrando aos mais profundos sentimentos da nossa alma para produzir algo tão glorioso e tão grandioso. E que seja dada toda a glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Então nós encerramos aqui por algumas semanas a leitura de trechos aqui do nosso livro, né? Esse aqui é um protótipo, tá? A semana que vem, nós vamos fazer a leitura do livro, começar a ler a história de algumas mulheres sensacionais. Nós vamos começar a ler o livro que se chama Mulher Virtuosa, Quem Achará? Tá bom? Compartilhar um pouco daquelas mulheres, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento, caminhar na história delas de força, de fé, de sofrimento, de coragem, de virtude. Chama esse novo livro, que é a série 2 aqui, né? Eu falei do café. Café é o centro avançado de formação educacional, tá bom? E é teologia e terapia. Então, nós entendemos que devido às demandas, né, emocionais que têm acontecido atualmente de uma forma tão crescente, há necessariamente nós temos essa abordagem também, tanto, né, dentro de muitas localidades, né, e que haja um romper sobre alguns preconceitos, né, e que verdadeiramente quando você como líder ministerial, você como, né, vi aqui que alguns pastores, né, que muitas vezes particularmente no início da minha caminhada cristã, sem conhecimento, muitas vezes nós endemonizávamos todas as coisas, né? Mas ao longo de conhecer também a psicanálise, um pouco da psicologia, questão emocional, se aprofundar, nós vamos percebendo que as demandas emocionais vêm surgindo, né? E que são, como exemplo assim, quero dizer, como alguém sofre tipo de uma dor ortopédica, de um problema de hérnia de disco na coluna, de um problema de uma artéria do coração, de um problema estomacal, as pessoas também sofrem de dores emocionais, certo? Amém? Então que seja isso. Então temos que entender que a emoção também é uma doença. Então quando nós entendemos que muitas vezes aquele que está com problema de coluna, problema
né, estomacais, problema na sua perna, né? Ele tem uma doença ali. Então, quem tem problemas emocionais, ele também tem algo que precisa ser tratado. Então, precisamos ter esse entendimento, pararmos de endemonizar todas as coisas e ter um olhar também terapêutico, um olhar também clínico para as demandas emocionais. Que assim seja. Novamente eu peço a Deus que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. E eu não sei como ela está, mas se você precisa recomeçar, recomece. Não fique parado no estado onde você se encontra, mas avance, avance e avance. E continue firme no propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.